Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, eu estou hoje com o Fabiano Cabreira. Olá, Osmar, como vai você, meu lindo? Tudo Sempre um certo? prazer estar ao seu E lado. você tá bem? Eu tô ótimo. Onde estamos, Admirando Fabiano? Seu cabelo. Estamos no @, Pé de Pano Produções, esse complexo de estúdios do Papai Catito, onde aqui você pode gravar as suas lives, você pode fazer seus programas, você pode contratar ele para ir até a sua empresa. Tudo. O que você quiser, @Pé de Pano Produções aqui, ó. Qualquer projeto que você tenha Manda um que salve. envolva microfones, câmeras e qualquer outro aparato audiovisual, procure Pé de Pano Produções. Vamos aproveitar também e falar das nossas apoiadoras e patrocinadores do canal Contrapartida. Boa. Editoras Devir, precisamente, MipoBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag e Best Market Distribuidora. Sempre que vocês tiverem produtos na dúvida, pô, eu compro esse jogo, eu compro esse aqui. Se um desses jogos for dessas editoras aqui, priorize as editoras que ajudam e apoiam a produção de conteúdo nacional, É isso. de board games. Muito E bem. hoje estamos com um convidado especialíssimo, quem é? Estamos com ele, Marcos Macri! Aplausos para Seja Marcos bem-vindo, Olá, convidado. pessoal. Seja bem-vindo, Tudo bom? prazer ter você aqui. Obrigado. O senhor está bem? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Que isso, ele falou da minha voz, ele tem uma vozinha boa também. Tem também, é obrigado pelo expressivo. convite. Leia um pouco da sinopse do nosso convidado. Marcos Macri é game designer profissional desde 2011. Isso, Caraca. 11 anos já de mercado. 11 anos, tá bom de matemática, hein, Osmar? Eu Parabéns, sou rápido, hein? cara. Publicou seu primeiro jogo de tabuleiro, O Vale dos Monstros. Trouxe ele aqui, não? Não trouxe ele o virou Vale. relíquia, virou relíquia. Esse Não tá mais Trouxe os produzindo? mais recentes, A né? Cris tinha Vale dos Monstros. Eu acho que ela tem ainda, não sei. Eu já joguei com ela já. Já joguei Talvez Vale ela dos tenha Monstros. perdido junto com as outras coisas que ela perdeu, eu não sei. Deve talvez. ser. Em 2012, fundou a MS Jogos, um selo próprio de autopublicação. Isso, Um selo próprio exatamente. de autopublicação. Gostei dessa frase também. Por quê? É boa, não é? Um selo próprio de autopublicação. Não tem um pouco de... não? Ele vai contar pra gente melhor. O que mais? Tá, através da qual soma mais de 20 lançamentos, entre títulos originais, reedições e expansões. Exatamente. Marcos, você é o homem que tem a caneta, tem a impressora, tem a cola, tem o papel. Isso. E faz o completo. E a as mente- dívidas também. E as dívidas também. A mente para produzir jogos também? Sim, a mente, enfim, todo o aparato, né, necessário. Ele faz toda a rede, toda a corrente de produção e compra do jogo. Ele produz, no final ele vai lá e compra os jogos também. E joga os jogos que ele tá fazendo É produzindo. um exército de um homem só. Exatamente. E é difícil ser isso? Você tem cara de quem tira de letra. Bom, a gente já adquiriu uma certa experiência, né, com o passar dos anos. Mas no começo não era muito fácil, não. Tu acha que tu chegou a fazer coisas que tu só fez porque tu não sabia como era e foi fazendo, depois você descobriu isso? Sim, assim que sim, faz? exatamente. Descobre no processo? Conta um pouquinho pra Descobri gente como durante foi. o processo. Bom, eu, assim, só para voltar um pouquinho, para Sim. situar as pessoas, né? Pega do começo. Exato. Eu comecei a criar jogos em 2008. Fiz meu primeiro jogo Estação Espacial Internacional em 2008. Opa! Finalizei o jogo nesse ano. E aí continuei fazendo jogos, né? Influenciado pelas mecânicas dos jogos europeus. Mas finalizou o que você diz Finalizei mas o não jogo. lançou, Não lancei. Fez, ó. Não tem mais o que mexer. Exatamente. Vamos Tá pro próximo. bonitinho. Tá bonitinho. Depois de dezenas e Gaveta. dezenas de playtests, né? A gente percebeu que o jogo estava finalizado e aí ele foi considerado, enfim, nesse estágio, né? Pronto para a publicação. Mas em 2008 o cenário era muito diferente do atual. Não tinha nada. Não tinha nada. É como 2008 dizem, era eu um não mato, né? Eu não consigo nem pensar o que tinha em 2008. Era só Catanca com a Sony? Era isso? Basicamente isso, enfim, e a gente não tinha nada do que nós temos hoje, em termos de mercado, né? Eram duas editoras praticamente na época, 2 ou 3, enfim, e eu fiz uma peregrinação com os meus protótipos, né, embaixo do braço, em 2008, 9, 10 e 11, até que em 2011 eu conheci o pessoal da Galápagos, eles estavam começando também a empresa naquela época, e aí eu consegui publicar pela Galápagos o Vale dos Monstros em 2011. Foi meu primeiro jogo como designer profissional. Que foi pro mercado. Que foi para o mercado numa tiragem de 1000 cópias, que na época era uma tiragem ousada. Hoje né? em dia, acho que até ainda, não é mais, não? Ainda é. No O meu, jogo- no meu entendimento é ousado. Eu também acharia. Se eu fosse lançar um jogo, eu não Sim. bancava 1000 cópias, não. Dependendo do jogo, eu É. não arriscaria de forma alguma uma tiragem de 1000 cópias hoje. Então, quem dirá há 11 anos atrás, Porque eu acho né? que tem dois pontos de vista, né? Por mais que o mercado tenha crescido hoje em dia, a concorrência também. Exato. Você está concorrendo com jogos os maiores autores mundiais estão com todos os jogos aqui.
E aí? Exatamente. Hoje é mais fácil trazer jogo de fora aí também, né? Naquela época acho que era um pouco mais complicadinho. Era mais complicado. Hoje, mas hoje o nego faz assim, já traz coisa de fora. eu acho que com a alta do dólar ficou inviável e meio que não precisa trazer jogo de fora mais, né? Porque eu acho que qualquer jogo lá fora que se minimamente prestar, vão lançar aqui. Não, então, e aí tem a galera também, eu escuto, eu não sou muito desse mercado aí de compra e venda, de ficar... Tu só joga dos outros, Só né? jogo dos outros, que é muito mais barato. Mas eu escuto meus amigos falando que às vezes vão trazer jogo de fora, e aí o jogo tá todo em inglês, tudo, né? E aí depois lança aqui e cai o preço do jogo do cara. Lógico, né? é óbvio, desvaloriza. Desvaloriza. O mercado daqui tem uma opção agora em português com um suporte nacional, É. que é mais interessante ainda, né? Lógico. O suporte nacional. Mas a gente tá falando de jogo de fora, conta pra gente do lançamento do Dogs lá fora. Sim, o Dogs ele foi o número 3 da O coleção. Dogs não veio, né? Não, o Dogs não O tá aqui. cachorro ficou preso, né? Sim. Aqui. Então peraí, o número 1 foi esse protótipo aí que você fez? Não. O número 1 foi o Gran Circo, lançado em 2012. Não, o número 1 foi o posto intergaláctico espacial. Sim, o não Estação sei- Espacial. Estação Espacial. Não foi publicado. Tá, e mas hoje eu foi entendo... o seu jogo número 1. Sim, mas eu entendo por que não foi publicado. Porque ele era um jogo muito caro pra época. Ah, Ele é? tem 150 cartas. No tamanho grande. Ah, Ele que hoje em dia já é pouco já, né? Sim, mas na época ele era um jogo caro de ser Ah. produzido. Tem muitos componentes, muitas peças. Miniatura. Então, miniaturas. Ele é um jogo oneroso. Então, para os padrões da época, né? Eu nem cheguei a mostrar, inclusive, para Galápagos. Eles queriam um jogo mais família. E o Estação Espacial é um jogo pesado, né? Um jogo gamer. E eles queriam um jogo família. Então, para eles, eu mostrei o Vale dos Monstros. Eles gostaram e publicaram. O que E mais encarece o jogo hoje é a miniatura, não é? São as miniatura. entre outros componentes, as miniaturas também têm um peso muito grande no orçamento dos componentes, né? Tá, Mas, imagina, Tem eu só ia fazer assim, trazer uma curiosidade que as miniaturas do Vale foram feitas na China. Ah, Aí. sim. Em madeira, não era? Em madeira, Eu são lembro. meeples customizados. Isso há 11 anos atrás, né? Hoje é mais simples, mais fácil. Muitas editoras produzem componentes na China, Sim. personalizados. Mas a Galápagos eles apostaram no jogo e produziram a tiragem, né? O jogo foi impresso no Brasil, aqui em São Paulo, mas as miniaturas, os meeples, foram trazidos da Comprou China. Só as pecinhas pequenas de lá, né? Exato. E são muito bonitinhos. Quem tem o jogo sabe, né? Vale dos Monstros Eu joguei, é muito bonitinho mesmo. então, acho. realmente bem detalhadinho. o charme, né, do jogo, as Eu lembro que tem um miniaturas. fantasma, tinha um vampiro, E são 6 lobisomem, legiões de monstros, né? Exato. Eu lembro, e cada um andava diferente no tabuleiro, e tinha que Sim. ficar bloqueando. Eles eu têm lembro. habilidades, né? É um Eu lembro, euro. bem divertido, era divertido. É um euro bem família. Mas eu não tinha, a MS não existia nessa época. Em 2012, eu fundei a MS Jogos. Por que você fundou a MS? Você não... Porque não tinha opções de editoras na época Tá. para publicação Se dos tomasse jogos. não tinha opção, não tinha pra onde ir, é tipo Exato. isso, Se né? tomasse 2 nãos, É. né? Eu lancei pela Seilican em 11, 2 jogos pela Seilican e 1 pela Galápagos. Seilican? Seilican, que Não existe mais? não existe mais. Nossa, nunca nem tinha ouvido Mas foi falar. uma das primeiras editoras a publicar jogos modernos no Brasil. Foi a Seilican, junto em paralelo com a Galápagos. Eu lancei 2 jogos pela Seilican, né? Mas, então não tinha opções. E por esse motivo, e com vários jogos finalizados, eu pensei, puxa, e agora? Como publicá-los se eu não tenho opções? Então eu acabei tendo a iniciativa e a ideia de fazer. criar um selo próprio que é a Fazer do MS seu Jogos. jeito. Exatamente. Mas me explica esse raciocínio. Porque olha só, você criou um jogo, aí você tem 2, 3 opções de editoras para levar. Aí você levou não, igual você falou, aí vamos supor que você levou não. Levou 2 não. Então, mas se eles deram um não, tem um porquê eles deram um não. Aí você pensa, pô, vou abrir minha editora. Já que eu levei não, eu vou abrir minha editora. Mas aí tu não faz nada. É um pô. risco grande, Não. né? Quantos não tu precisa pra abrir tua editora? Essa pergunta pra ti. Tá. Quantos não vai precisar pra tu acreditar no jogo? Porque ele acreditava no jogo, né? Mas o curioso é que eu não levei nãos dessas editoras. Então. Eu levei 3 sims. Ah. Eu ganhei um sim da Galápagos com o Vale dos Monstros, ganhei 2 sims da Seilican, através da qual lancei o Pássaros e o Viajantes. Mas aí eles tinham outras demandas, né? E eu não era o único autor na época oferecendo jogos, projetos. Então eu queria uma certa liberdade criativa. E por essa razão, eu investi num selo autoral, num selo próprio, né? Só que, como o Osmar disse, você aprendeu fazendo? Exatamente. No início, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, 11 anos depois. Então, eu cometi muitos erros. Mas consegui uma cadeia contínua de lançamentos.
insistindo, persistindo nos projetos, eu acabei criando um catálogo de 10 títulos, né? A gente tem aqui os 4 últimos, inclusive, 10 títulos em 10 anos, na coleção grande, né? Tudo criação sua. Sim, sim. E a coleção das caixas menores com mais 3 títulos. Então são 13 títulos no total e 2 expansões. Muita coisa. Quais erros você falou que cometeu muitos erros? Erros no de começo. produção Dá exemplo. erros de produção por falta de experiência com as gráficas, porque as gráficas não tinham a experiência que elas têm hoje na confecção do material gráfico dos jogos. Tabuleiros, punchboards, enfim, os empastamentos, os acabamentos. Então, no primeiro jogo, por exemplo, no Gran Circo, a gráfica, muito bem intencionada, cometeu um erro. Eles colocaram a película na parte de trás dos tokens que não deveria existir. E aquilo descolava. Então, isso foi um erro, mas foi um erro cometido por falta de experiência, tanto deles quanto da minha parte também. E aí, o que nós fizemos? Quando a gente identificou o erro, nós fizemos a reposição em 3 semanas de todos os punchboards do jogo para todas as 200 pessoas que tinham comprado. Só percebeu depois que o pessoal estava jogando? Sim, porque descolava a película. É uma coisa que você não percebe na hora. Exatamente. Com o passar do tempo. Exatamente. Isso há 11 anos atrás. Sim. Ninguém tinha esse know-how ainda, né? Para alguns detalhes da cadeia produtiva. Quando a gente percebeu o erro, a gráfica refez os punchboards e eu assumi a reposição através da MS e distribuí para todo mundo novos punchboards. Deixa eu te perguntar uma outra parada nessa linha de desenvolvimento, de começo de... Porque quando aparece o criador de jogo, ele conversa com a gráfica, com as editoras, pelo que a gente tem aqui já de experiência de conversar com uma galera, e aí acontece um trabalho conjunto, né? Muitas vezes eles mexem no jogo, ó, tira aqui você tá viajando um pouco, nananana. Sim. Quando você é sozinho, como que você faz isso? Então, a gente, no início, eu sempre procurei enxugar os jogos na questão dos componentes. Quando eu percebi que o Estação Espacial não tinha tanta possibilidade de publicação pelo excesso de componentes, eu percebi que o ideal seria trabalhar com jogos mais enxutos, com menos componentes. Tá. Componentes mais fáceis de serem produzidos, mais viáveis, entendeu? Então, essa coleção, nesse padrão de caixas, ela já começou dessa forma. Ele foi percebendo que a miniatura de monstro de 50 centímetros não era Então, necessária. não tem miniaturas nos jogos da MS, né? Com exceção do Shazam, a gente não tem miniatura, não trabalha com miniaturas. A nave, né? a nave que solta laser e a pilha. Talvez não era você tenha necessária pro raciocinado assim, eu vou por esse caminho porque a chance de eu errar é menor. Exatamente, a chance é menor, né? E é mais fácil de você produzir. Então eu fui aprendendo, por exemplo, faca de corte, eu não sabia o que era uma faca de corte. Então o jogo tinha componentes quadrados e redondos. Eu colocava os quadrados numa folha e os redondos em outra. Isso gerava 2 facas. Eu precisava produzir uma faca para bater a folha dos redondos e uma faca para bater a folha dos quadrados. Depois eu percebi que o ideal seria misturar os quadrados e os redondos na mesma folha. E você teria uma única faca ao invés de 2. A faca é tipo um molde, molde né? para É cortar... a faca feita com metal, numa placa de madeira que bate na folha e corta os tokens. Tá. É uma coisa óbvia, mas não era óbvio há 11 anos atrás. Isso. Então, se o jogo tinha 3 formatos diferentes de punchboard, de tokens, eu fazia cada folha num formato. Eram 3 facas. 3 facas. Eram R$5.000 de faca Caraca. na época, entendeu? E hoje não. Se o jogo tem 3 formatos diferentes, você coloca os 3 formatos na mesma folha e divide aquela folha em 2 folhas, mas é a mesma faca. Mais barato. É muito A mais faca barato mais barata, de se fazer, Entendi. né? Sacada. É por isso que às vezes a gente vai tirar as pecinhas de um jogo do punchboard e alguns cortes não gera nada. Porque não tem a Sim. peça para esse corte, mas vai ser cortado porque a faca tá pronta já. Exatamente. E aí tem alguns jogos que botam até umas imagens tipo, viram o marcador de primeiro jogador, estilizado, que assim, ó, já vai ser perdido isso aí, imprime um negócio aí. São Tipo macetes isso, né? de produção que você vai... Por exemplo, aqui as caixas que tem o mesmo padrão, é a mesma Sim, faca mesma também. faca. Tá. Os tabuleiros têm o mesmo padrão. Tá. Né? As cartas eu trabalho basicamente com 2 tamanhos apenas. Né? Então, aos poucos, né, no decorrer dos anos, a gente foi entendendo o processo produtivo e foi se ajustando de acordo com as gráficas. Eu trabalhei com várias, né? Não uma só. Inclusive a primeira faliu. A primeira faliu. Não existe mais, né? Mas fui trabalhando com outras gráficas e fui me ajustando ao processo produtivo. Aí deixa eu te perguntar, você como autor e também editora, na hora de criar o jogo, você fica com esse asterisco na cabeça? Sim,
Sim. Você acha isso bom? ou Você fala em ruim? relação a criar A criação componentes? do jogo mesmo. Como é que eu vou produzir isso que eu tô criando? Isso. Isso. Você já fica com esse asterisco? Isso não te limita Pode criativamente? limitar. Não, mas... Não, no começo sim, limitava um pouco, mas depois eu me adaptei a isso. Então, eu sabia que, por exemplo, a folha tinha 50 cartas na folha de impressão. Então, eu não ia fazer um jogo com 75 cartas. Tá. Ou eu faria o jogo com 50 ou 100. com 100. Tá. Porque a folha tinha 50 cartas. Sim. Então, eu faria o jogo com uma folha de impressão ou duas. Não faria Então, com uma folha e e se meia. o jogo perfeito fosse com 75? Mas Eu aí, não pensava, nossa, aí ia entra, ficar muito bom com mas 75, aí eu entra vou ter que a- adaptar. entra a expertise do designer, né? Tá. De fazer aquilo funcionar com 50 ou com 100 cartas, e não com um número quebrado de 75. Fazer a coisa ficar Fazer a coisa viável, né? funcionar. E isso, a gente acabou indo nessa direção, fazendo a coisa dar certo, né? Tanto é que o Jester foi premiado, o Xingu foi premiado, o Dogs foi publicado lá fora, já são 13 jogos, a gente tem um público, né? Graças a Deus temos aí seguidores, um público que Tem uma gosta galera dos... que já existe uma grife, né? Tem galera que já compra. Não, eu sei que eu descubro jogando se presta. Tipo, Não. se eu vou gostar, né? A gente tem Digamos assim. clientes antigos de 8, 9 anos. Isso. Eu conheci os nomes das pessoas. Sabe Sei pelo nome, né? sei as cidades em que eles moram. São pessoas que compram jogos Tô da lançando o jogo MS já tô há mandando 8 pra tua casa, anos. depois tu me paga. Já tá a caminho já. Já É é verdade. cliente. São clientes antigos mesmo, são colecionadores, né? Esses produtos, esses jogos, são jogos para colecionadores. Sim. Né? A gente não Ó, faz tiragem. Isso aqui é uma safadeza, vou dizer, safadeza. Esse númerozinho aqui, ó, é uma safadeza. Porque o cara pega aqui, ó, 8, 10. Isso aqui é Sim, jogos essa é a safadeza. coleção, essa é a Jogo coleção. numerado. Você Não, bota não. na estante aqui, ó. Esse é o 10. Você bota na estante o Mas 10, puta. aí o cara fica, putz, eu não tenho não, O cara velho. que tem toque, ele tem que dizer. O cara tem 1, 2, o 5 e o 7, 8, ele ele é um quer ter lixo. o 6. Ele é um- Ele vai ter. Fica um toquezinho olhando assim. A gente recebe e-mails de pessoas que ficam, mas onde eu encontro o 4? É isso. O OVRI, Ele nem 4, o sabe o que que é. 5? Nem sabe o que é. Nem Isso sabe que, se que me gostou. veio a curiosidade agora. Você falou dessa relação próxima com esses clientes, você Sim. sabe nome, cidade. Algum deles já deu dica ou crítica construtiva? Ó, vamos fazer assim, não, alguma coisa já ajudou? Eu tenho um bom relacionamento com o mercado, assim, de uma forma geral, né? Com os clientes, com as pessoas que compram, né? Os jogos da MS, e sou muito aberto a críticas e a sugestões, né? Já fiz pesquisas de mercado, inclusive, com esse público. Então, já tive sugestões de temas para jogos, e a gente vai sempre procurando atender as demandas, enfim, as pessoas na medida do possível, né? Mas sou muito aberto a todo tipo de diálogo nesse sentido construtivo, né? Como você fala. Ou seja, ninguém nunca participou de nenhum processo. Como foi o Não, e os playtests, né, Fabiano? então. Os playtests, Boa. as pessoas, eu tenho clientes que participam dos Boa. playtests, e nos playtests dos jogos as pessoas opinam, criticam. Para isso que serve. Sim, Playtest. né? Isso, para isso Você já participou do exatamente. playtest, já? Nunca participei de. Não, já, do Sérgio Ralaban já. Tá. Ele já playtestou alguns jogos lá em casa, já juntou um mó pessoal legal. e falou, tô testando isso Eu aqui. participei de um chamado, acho que Truck Race, não sei se... Playtestei. Aí lançou um novo... Já playtestei. E é mó legal, porque o cara que... Crônios. Você se sente... Pô, vou ajudar o cara, minha opinião é importante. Claro. Não sei o que, né? É legal participar sem essa do playtest, participação, cara. o jogo não acontece. Pô, eu sou Você não um faz o jogador, jogo. É importante, o que eu falar aqui vai ter peso. O cara... Você precisa desse feedback Eu lembro, das pessoas, cara, a gente né? ficou tudo nosso grupo É se legal, achando, né? cara. É mó legal, é mó legal. Esse feedback é fundamental. E é assim que o jogo se desenvolve, através do feedback dos jogadores de playtest. Como foi o lançamento do Dogs lá fora? De quem foi a ideia? Eles Como é que se- fizeram um Kickstarter, né? Eles quem? Grey Mass Games. É uma editora pequena. Mas eles fizeram da que, Califórnia. olha... Não, eles Marcos, estou fazendo aqui. Como é que foi eles entraram em contato com a gente aqui, enfim, não me lembro agora os detalhes, isso já tem 6 anos, Chegou né? uma cópia lá na mão deles, né? de algum jeito. Eles souberam do jogo pelo BGG, provavelmente, né? Provavelmente. Pelo BGG. Board Game Geek, pessoal. É isso, Né? a gente fala de vez em quando, explica o pessoal. É o maior portal de tabuleiro do mundo, né? Exato. E os jogos estão lá, né? Claro, tem que estão, estar. estão na Ludopédia, mas também estão no Board Game Geek, claro, né? Então eles souberam do jogo, entraram em contato. A gente, resumindo a história, Osmar, a gente negociou um contrato de publicação e eles editaram o jogo através do Kickstarter, né? Isso foi em 2016, 16 para 17.
e eles arrecadaram $50 mil, Olha só. né? Fizeram uma 50 tiragem de mil 1.500 cópias, se eu Marcos não me olhando falha a aqui, memória. o que é isso? Assim, tudo isso. Em 16, né? Pode não ser muito hoje, mas em Lógico. 16 era. Fizeram uma tiragem de quanto? Acho que 1.500 cópias. Ah, ué. Ótimo. Produziram na China, os componentes são de madeira, foram feitos na China, o cartonado também foi impresso lá e distribuíram, né? E, enfim, foi esta, de forma resumida, é a história Muito do... bom. Mexeram no jogo? Em nada. Em nada. E eles Nada. poderiam? Poderiam. Claro, Poderiam com o meu sim, né? consentimento. Claro, lógico, Porque tudo é uma lógico. questão de negociação. Se eu sou o editor, você é o autor, eu falo, olha, eu quero que você mude isso, e você tem todo o direito de dizer, não, aqui eu não vou mexer. Lógico, é. Aí eu tenho o direito de dizer, então eu não vou publicar. Lógico, é. Ninguém é Não é? obrigado a nada. Então é uma negociação, Mas uma eles via nem de... proporam. Eles fizeram um ajuste na mecânica, na regra para 2 jogadores. Uhum. Para 2, deixaram o jogo um pouco mais apertado. Né? Deram uma apertada no jogo para 2 É. jogadores. Eu acho que o muito restante jogo, não. Eu sinto que muito jogo precisa disso pra 2, porque eu acho que pra 2 jogadores, eu acho que quando você vai jogar de 2 é um jogo de marcação mesmo. Eu acho que eu acho que quando eu tô jogando com 2, eu gosto quando o jogo me obriga a ter um pensamento do tipo assim, aqui eu vou ganhar 2. Mas se eu for aqui, você perde 3. Então é melhor eu fazer isso aqui, por mais que eu não esteja ganhando nada, mas você tá perdendo 3. Essa conta, com 5 jogadores, ela não faz sentido tanto assim. Porque se eu abrir mão de ganhar 0 pro outro perder 3, tem 3 nego aqui que só se beneficiando da minha A ação. não ser que seja mais lá pra frente do jogo, que você vê que você tá disputando diretamente com É, eles. lógico, mas no começo do jogo, quanto mais jogadores, menos ações de 2 é bom pra mim. Porque eu vou estar ajudando os caras que não estão envolvidos nessa treta aqui. Com 2 não, com 2 é direto. Se eu perco um aqui, você tá, é como se você estivesse ganhando um. Então eu acho que quanto mais apertado for melhor o jogo de 2, eu acho que ajuda na proposta de 2 jogadores. Concordo. O Dogs é um jogo muito família. E ele não era tão apertado assim exatamente porque eu queria que ele fosse mais, enfim, acessível mesmo para Entendi. crianças, para pessoas que não são gamers, né, jogadores casuais. E eles, enfim, propuseram esses ajustes para 2, maravilha, concordei na hora, vi que tinha coerência, né? E assim fizemos. Então, Quando relançar o Dogs aqui, vai vir com essas... ele já foi relançado em 2020, no ano da pandemia. Né? No ano da pandemia, nós fizemos a Família Dogs no Catarse, Aham. em parceria com a Ludens Spirit, a MS e a Ludens. E aí nós trouxemos para o mercado novamente toda a linha Dogs, o board, a expansão e o card game, que era a olha novidade só. na época. Então já trouxemos o board com essa alteração. Já veio com alteração. Sim, tá? dos Bacana. americanos, né? Bacana. A versão variante americana, dá só pra dar um... Exato. Pra dar um quê de inovação. Temos a variante americana para 2 jogadores. Essa campanha do Dogs no Catarse, ela teve 920 apoiadores. Nossa, Ela é muita extrapolou coisa. um pouquinho as fronteiras do nicho. Pô. Muita Eu estava coisa. olhando esses dias, desses 920 apoiadores que apoiaram, que compraram a linha Dogs, 36% não eram apoiadores recorrentes. Eram apoiadores novos, ou seja, 331 pessoas que nunca tinham apoiado um projeto no Catarse. E o que você acha que atraiu eles? Em primeiro lugar, o tema. Isso que eu ia falar, às vezes a temática atrai muita gente fora. Temática fundamental para naquele momento da pandemia, onde as pessoas estavam reclusas em casa. Isso aconteceu em 2020, na metade do ano, né? Foi 4 meses depois do início da pandemia. A temática e as mecânicas acessíveis às pessoas, né? Um jogo simples, de você poder jogar com crianças, com a sua família, com seus pais, seus avós, Sim. né? Mas, sobretudo, a temática, que chamou a atenção dessa parcela do mercado, que não eram apoiadores recorrentes do Catarse. Essa é uma preocupação que você tem constantemente, atrair o público de fora da bolha pro hobby? Sim, O sim. que você faz para... Sim, eu acho que é importante essa atração, senão a gente não consegue crescer. É lógico. Né? E o hobby não se expande. Então é muito legal quando um jogo extrapola as fronteiras do nicho, seja ele qual for. Sim, você fica Não precisa com ser a- necessariamente um jogo familiar, pode ser um jogo pesado você também. fica com a esperança de que Sim. as pessoas que comprarem continuem, né? Sim, porque se você extrapolar as fronteiras do nicho e trouxer outras pessoas para o nicho, você está expandindo efetivamente o mercado. São pessoas que não consumiam jogos modernos, que não tinham referências, de repente, por alguma razão, se atraíram pelo jogo, foram lá, compraram, gostaram, compartilharam com os amigos, com a família. Isso pode gerar novos clientes. Sem contar que aqueles novos também podem se tornar fiéis, Claro. né? E comprar de novo.
da editora A, B, C, não importa. Mas na Então prática, isso é importante. na prática, que estratégias você toma? O que você usou? Você faz pra atrair gente Você acha de que fora foi do boca a hobby boca? nova pra galera? Vocês falam hoje com os lançamentos da MS ou na época do Dogs? O Dogs também. O Dogs. O Dogs foi o que mais furou nessa bolha. O Dogs né? foi o que mais furou a bolha, exatamente. Mas o Jester foi o segundo. E o Jester é um jogo pesado. O Jester, no Catarse, ele teve 472 apoiadores. Sim. Uma tiragem de 550 cópias. Um jogo pesado, que você demora 30 minutos para entender o jogo, para explicar. Caramba. 2 horas para jogar. A mesma coisa o Xingu. Também é outro jogo pesado, né? O Xingu teve números um pouco mais modestos que o Jester, né? Mas eu acho que o Jester também furou um pouquinho a bolha. E eu acho que a primeira coisa é o tema, o visual do jogo, a arte, porque é o primeiro contato que você tem com o jogo, é o aspecto visual. É o nome. Não tem jeito. Cara, é o Você nome, vai olhar a caixa, né? Vai ver que aqui tem um bobo da corte, tem um Jester aqui, Uhum. né? Segurando aqui o seu alaúde, e você vai dizer, ué, mas o que é isso? É um jogo sobre o bobo da corte? Que tema diferente? Sim. Aí você desperta a curiosidade na pessoa, a pessoa eventualmente assiste um vídeo de um produtor de conteúdo, né? Procura informação, e aí é uma cadeia de ações até que a pessoa efetivamente compra o jogo, né? Boa. Mas você tem que despertar a curiosidade, e eu acho que o visual é o primeiro elemento. Teve uma troca de ilustrador, não teve? Temos uma troca aqui, Osmar, com Uma certeza. troca. Só de olhar, eu Sim. reconheci os jogos Isso aqui é protótipo, tá? da MS Jogos. Eu reconheci É. os jogos da MS Jogos pela cara. Sim, sim. Pela cara do jogo, já é tudo muito... Tem um espírito... Não é parecido, mas parece que tem Tem uma uma... linha editorial. Sabe quando você liga no SBT e sabe que tá no SBT, que tem aquela película do SBT, que Porque é diferente das outras? O mesmo ilustrador. Eu trabalhei com o Sanches, Diego Sanches, durante 8 anos. Aham. Mas aí, por uma série de razões, ele... Por que você mandou ele embora? Não mandei não. É que, pô, Roubou o notebook da empresa. Que isso? o Diego é meu amigo, mas ele tá trabalhando pro mercado internacional agora, né? Tá ganhando em estourou, dólar, né? eu não posso pagar em dólar, né? Não A dá. concorrência fica alta. Né? Aí eu falei, bom, ele tá ganhando em tá dólar ganhando bem, agora. né? Então, aí eu procurei outros ilustradores. O Dogs Card Game eu fiz com uma ilustradora mulher, a Uhum. Cristina Sena de Brasília, né? E a Cristina foi uma sinergia entre a gente muito boa, né? Eu gostei muito de trabalhar com ela. E agora, esse aqui não, esse aqui é o Júnior Araújo, do Rio Grande do Norte. Cara, esse daqui tá muito bonito, cara. Protótipo, tá? Isso é essa unidade. Devo falar. Quer é falar um protótipo. pouquinho Então, desse? mas Esse sim, aqui esse é um- esse é um- Isso aqui é protótipo, mas Protótipo. caso ele venha pra prateleira, é essa Já capa é que ele a vem arte, aqui. já é Já essa, tá tudo... já é essa Essa capa. unidade é protótipo, Essa mas unidade, o jogo tá pronto. o jogo está pronto, eu estou apresentando Legal. presencialmente no evento BGSP aqui em São Paulo. Legal. Estou apresentando. O jogo já fiz o mês passado, estarei lá agora novamente. Já passou da fase de playtest? Já passei da fase Já de playtest. tá assim, dá play pra imprimir. Não, agora eu estou finalizando a arte. Boa. Finalizando a arte. Atrás ainda a gente vai diagramar, enfim, mas a arte da tampa é a definitiva. Entendi, mas a gente já vai pra ele. Eu falar outro? gosto da Desculpa. timeline. A gente tava no terceiro. Pois é, esse aqui é o 10 da coleção. Eu me empolguei. Então, Vai. vamos acompanhar a história, o desenvolvimento. Vamos, Como ele claro. gastou o XP e evoluiu o personagem dele. Ó, cara que não pega, reverência. Tá, a gente tava no terceiro, né? Nós falamos sobre os dogs, né? Lá Dog, fora, o terceiro foi o Dogs. Isso, o terceiro foi o Dogs. Tá. Depois e aí, o quarto foi o OVNI, ficção científica, Ó, aí. um tema que eu adoro. Eu adoro esse tema, gente. Você trouxe alguma sou- coisa dos jogos anteriores pro próximo? Tem alguma É. coisa? Ah, então. Porque eu sinto que Boa alguns pergunta. autores fazem isso. Boa O cara pergunta. pega o jogo, aí, olha, se mexer 4 regras, vira um outro jogo. Pô, então vamos mudar o tema e vira outro jogo. Isso já aconteceu com você? É Como uma que ótima funciona? pergunta, Osmar. Você pode não acreditar, mas eu procuro fazer exatamente o contrário. Sim. Eu não quero repetir mecânicas, soluções. Quando que você eu- sente que tá parecido com o Não, outro, você já troca a exato, solução. Por isso que muitos jogos que o público não sabe, não conhece, não foram divulgados, não foram adiante. Eu barrei os jogos. Falei, não, isso aqui tá parecido com o jogo anterior, com um jogo de 2 lançamentos atrás. Eu não quero que seja assim. Eu falo isso pra mim mesmo, eu fico Então, me cobrando. É muito Por quê? engraçado. Por quê? Parece que é o Chaves vendendo churros pra si mesmo, sabe? Como você acha desse jogo? Esse jogo não, tá um absurdo. Poxa, mas hoje está desse jeito, tá muito parecido com o outro. Então tá bom, vou levar outro. E esse aqui, esse tá muito bom.
Boa. Ele fica virando na Mas mesinha. por que você tem essa preocupação? Porque eu acho que o grande barato o grande tesão dessa profissão, Fabiano, é você fazer coisas diferentes, cara. É pensar fora da É você caixinha. pensar fora da caixa. Eu assino aqui, eu assino embaixo, quando você é um documento, eu assino. O Jester é muito diferente do Xingu, que é muito diferente do Chaparral, que não tem nada a ver com o Engis. Então, esse é o meu Caraca, compromisso bicho. comigo E mesmo. é um baita desafio, Isso né? é bom Sim, demais. mas esse é o meu compromisso comigo. Eu, quando comecei isso há tantos anos lá louco. atrás, foi a primeira coisa que eu coloquei na cabeça. Eu quero fazer jogos diferentes, né? Que você pode ter alguns aspectos, claro, que eles conversam Lógico. entre si. São óbvio. jogos, né? São jogos, vão conversar. Tudo Mas- tem mas- tabuleiro, Claro, tem peça. claro, em alguns aspectos pode haver semelhanças, isso, mas que seja 15, 20%. Eu costumo usar a expressão qual é a engrenagem que mexe na cabeça? É a mesma desse outro ou é outra? Sabe, tem jogos que são diferentes, mas eles trazem o mesmo raciocínio. Ó, para solucionar as questões que esse jogo traz, você mexe na cabeça a mesma ferramenta que esse aqui. Então, é isso que você busca diferenciar de Eu jogo busco pro essa outro, né? diferenciação nos temas e nas mecânicas. A mecânica central, a principal, precisa ser diferente dos jogos anteriores. É o que eu busco, é o meu compromisso comigo mesmo. Maravilha, Né? isso é ótimo. Então é isso. Não, mas vai chegar uma hora que você vai explorar tudo, porque as mecânicas são limitadas. Vai chegar uma hora que você já explorou todas, não? Não, de forma alguma. Não dá, Tem tem muita coisa para ser explorado Tem umas ainda. 50, eu acho. Tem muita coisa. Tudo isso de mecânica? Não tem tudo É. isso de mecânica, não. Ixi. Mas quando você funde duas mecânicas, você pega a mecânica A e a B e mistura, você tem uma outra Tá. mecânica. Pô, mas alocação É. de trabalhadores é uma. E alocação de dado é outra já? Ah, É outra já, porque É. dependendo do valor do dado, é um outro tipo de que você é vai um outro trabalhar. trabalhador que tá indo Sim. lá. É um Não, trabalhador limitado, você porque ele tem um poder maior que o outro. Você tem trabalhadores diferentes, você está alocando. Aí tem um que é retirar os trabalhadores. Já então é desalocação que chamam. Porque aí com esse você faz outra. É diferente, cara. Você consegue transformar as mecânicas. Tá. Tá? Não existe uma fórmula nessa profissão. Não tem. existe tem. fórmula. Não. Criação, eu quero- criação. Exatamente. E isso é subjetivo também. Porque Por exemplo, tem o papo de deck building. Aí tem o bag building, que é montar o saco de dados. Que é você pegar um saquinho e ter. Que é o Warriors. Olha, cá. Então, É basicamente. é basicamente o mesmo, só que até fazerem esse, tu não sabia que tem, tu não pensaria isso. Enquanto tá só no deck building, tu só pensa no deck building. Só Aí tô- vem um cara e fala assim, em vez de ser carta for dado, é outra mecânica, pô. É diferente, mas não é a mesma. Tu acha que não? Tu acha que é a mesma coisa? Não, é a mesma mecânica, só trocou o dado pela carta. Mas isso já é outra. A mecânica, o que, que é? Mas o Quando a jeito gente de fala usar é outra. mecânica, a gente fala da ação em si, como você toma aquela ação, o que, que ela gera, como ela funciona. O funcionamento é o mesmo. Mas é diferente, cara. Eu acho que não é o mesmo, não. você consegue Sei, criar variações. O que, que você acha? Você consegue criar variações de uma mesma mecânica dentro do contexto do jogo. Porque você não tem só a mecânica central no jogo, você tem as submecânicas. O motor, você não tem uma peça só, você tem Tá, várias peças tá. que juntas, em harmonia, fazem o carro andar. Tá. Se uma peça der defeito, provavelmente o carro vai ficar capenga, né? No jogo, se uma mecânica não estiver bem ajustada com a outra, o jogo não vai funcionar bem. Mas você tem várias mecânicas que quando você reagrupa de formas diferentes, você consegue variações, né? É complicado, eu sei, parece meio até Sim. difícil de compreender, mas é mais ou menos por aí. Você consegue criar variações. Essas variações é que tornam os jogos únicos, né? Tá. Únicos. O que me leva a uma outra pergunta, então. Manda. Quando você vai criar um jogo, vem primeiro o quê? A mecânica ou o tema? As duas coisas. Tem jogos que vem o tema e tem jogos que vem a mecânica. Não existe uma fórmula, como acabei de dizer, não tem fórmula. Tá. Depende do jogo. Tá. No Engis veio o tema. No Chaparral veio a mecânica. Né? Então, isso é muito relativo. Depende do jogo, do momento da criação. Estamos em qual da linha do tempo? No OVNI? É uma coisa Sim. muito artística, né? É igual você falar pro compositor. Que Melodia ou a letra? Porra. Às vezes os É dois. um negócio, uma inspiração. Os nossa, designers, né? eu vejo dessa maneira, eles, para mim, no meu entendimento, né? Eles são tão artistas quanto os ilustradores. Sim. Sim. Tão artistas quanto.
Que o design, né, são dois artistas que trabalham em sinergia, né? Você precisa, o ilustrador, quando há uma boa sinergia entre os dois, inclusive, é maravilhoso, você tem um produto lindo nas mãos, né? O problema é quando você não tem a sinergia entre o designer e o ilustrador. Já passei por isso também. Lógico. Até que nem trocou, tudo- né? Até que trocou. Não, mas não foi por isso, não. Não foi por isso, não foi por isso. Brincadeira. Outras experiências que a gente soma na carreira que, enfim, nem tudo são flores, né? Óbvio, Claro, com todo mundo aqui, claro. né? Então, mas enfim. Nossa, aqui a gente se dá mal pra caramba. Só ódio. Ódio define. Aí teve o OVNI, que também foi lançado já há um tempo. O OVNI foi o 4, depois o Shazam foi o 5, que é outro jogo bem familiar. Shazam. Foi o 5, o Aquarium foi o 6, já foi reeditado. Cidade Submarina, Jester o 7, Prêmio Ludopédia. Aí uma pergunta. Todos os jogos que você já lançou, você sente que teve algum jogo que você fala assim, ó, esse aqui envelheceu e eu não tenho mais interesse em relançar? Ou você acha que todos eles ainda têm uma motivação, ou mercadológica, ou pessoal, Sim. de trazer de volta? Todos os jogos foram reeditados, todos eles, com exceção do Chicago. Chicago é um jogo de máfia lançado em 18, né? Ele é da coleção menor, da Small Box. Esse não foi reeditado. Todos foram Quem reeditados. tem vale uma nota hoje. E foram reeditados porque eu senti que havia demanda. Entendi. Então é meio que o mercado que disse se o jogo vai voltar ou não, é isso? Sim, nós fizemos uma pesquisa, inclusive, de mercado, Entendi. através de um formulário Google, né? Clássico. E fizemos uma pesquisa, e essa pesquisa definiu que as últimas reedições que a gente deveria fazer são essas aqui, o Jester, o Xingu e o Chaparral. E assim foi feito. Entendi. Todos já foram reeditados, né? Através da pesquisa. Agora, você falou envelhecimento. Eu tenho um isso jogo. existe, né? Existe, Isso existe, sim. você fala Eu tenho um jogo que as pessoas me perguntam às vezes, mas você não vai lançar de novo o Pássaros? Não. Você nem falou dele, né? Foi meu primeiro jogo, antes do Vale dos Monstros. Ah, nossa. Foi pela Celican, em 2011 também. Ele saiu alguns meses antes do Vale. Sim. Eu fiz há 11 anos atrás. Hoje, se eu reeditasse o Pássaros, Outro jogo. seria outro jogo. Eu não faria mais o que eu fiz naquela época. O jogo, veja, eu não estou dizendo que o jogo é quebrado, que ele é Sim, ruim, que ele sim. tem. Não, quem tem o Pássaros não é nada disso, gente. Mas hoje, a gente evolui, a cabeça muda. Claro, né? claro. A gente muda, as células morrem e nascem todo Lógico, dia, sim, né? sim. Como é que você não vai. O homem nunca se banha no mesmo rio, do mesmo jeito. Tem imagens? temos imagens. Você trouxe imagens pra gente? Eu não Trouxe sabia. imagens, O que mandei tem pra aí? Fabi, legal. As caixas dos jogos, né? Ah, pô, é legal pra ilustrar Algum o que a que a falando. gente já falou? O Gran Circo foi o primeiro. Gran Circo 1. O Gran Circo foi o primeiro da MS Jogos, Sim, né? Claro. isso. Exatamente. Ó, eles estão na sequência. 2 é o Viagem no Tempo. Vamos lá, na Na sequência. arte lembra ali um pouco de Volta pro Futuro. Aí, puxa, a expansão do Dogs está Ah, antes Dogs. do jogo base. Não tem problema, tem expansão do Dogs. O que tem nessa expansão? Aí vem. Aí Ela o adiciona o jogo quinto jogador. Quinto jogador, pô. Aí... O que leva a tomar a decisão? Vou fazer uma expansão pra esse jogo. Esse jogo precisa de uma expansão. O jogo teve 5 edições, aqui e uma lá fora, e eu senti que ele merecia uma expansão. Sim, tem mercado pra Tinha expansão, mercado, né? e a gente fez 2 edições da expansão. Eu sei que tem uma margem de 20% mais ou menos, né? Que é uma margem de mercado de quantas pessoas compram expansão de jogo, pra você não fazer uma tiragem maluca. A expansão vende menos, né? Isso Óbvio, é óbvio. óbvio. Então a gente fez uma tiragem Lógico. modesta e não encalhou, graças a Tipo Deus. uns 20% assim, não é? Do que por tá no aí. mercado. É porque a gente calculou, já tem 1.500 cópias do jogo no mercado hoje, 1.500 do jogo base. Vamos fazer uma tiragem de 200 da expansão. É isso. E deu certo, foi por Então, aí. então, basicamente, o que faz você tomar a decisão de fazer uma expansão é o número de que esse Jogos jogo vendeu? base. Não, é o número de jogos base que tem. E se Vendido. precisa de expansão também, né? Exato. Tem jogos que você sente que o jogo tem potencial para uma expansão. Aham. E tem outros que você fala, aqui não, aqui eu teria tá que fechadinho, tirar o né? leite da O que pedra. você acha você acha de autores que já podam o jogo na criação, focando na Vende meio expansão? jogo para depois vender... Que já fazem pensando na Total expansão. War, Saga a gente Total War. a gente conhece a história clássica do Catan, Sim, sim. que quando ele foi apresentado para a editora, ele era todas as expansões que você conhece. Sim. E a editora falou, isso aqui é uma expansão, tira, isso aqui é uma expansão, tira, isso aqui é uma expansão, tira. O que sobrou é que é o jogo básico que a gente conhece hoje em dia. São ações de mercado Ações de mesmo, mercado. né? É normal. Então, Isso você tem algum jogo que dava pra tirar um elemento dele, ainda ia ter o jogo e esse elemento ser separado? Boa pergunta. Se fosse pensar, será um que- pouquinho, talvez. Pensar um pouquinho sobre isso. Talvez o Xingu, para depois adicionar o 6º jogador. Já saiu com 6 jogadores. Entendi. Né? Ah, isso eu acho
Tem uns jogos, tipo Caverna, saiu com 7 jogadores. Quem joga Caverna com 7 pessoas, pelo amor de Deus? Mas se eu for jogar com 5, a gente não acabou a partida. Quem tá numa Porque festa, é né? muita gente, o jogo fica muito maçante, porque não é que Mas, nem, cara, não é que nem jogo de draft que todo mundo joga junto, Seven Wonders, se todo mundo joga junto, você pode meter 200 pessoas, né? É rápido. Caverna em 7 é horrível. E aí o jogo fica R$ 800, porque tem 5 quilos de peça que você não usa nem metade. Tá. Entendeu? Temos Então, uma crítica válida. Claro, pra mim o certo era lança até Mas- 4 pessoas e uma expansão 5 a 7 jogadores pra quem quiser se matar. Por outro lado, tem muito jogo Porra! que a gente não põe na mesa porque é só pra 4 e nós estamos em 5, 6. Não é melhor lançar um jogo pra 6, 7? Não. E se você só tem 4, joga em 4 e tá Então, beleza? mas aí tu ouviu o que eu acabei de falar, não viu? Não, mas esse deu um exemplo de que o cara fez em 7 e fez a E mais. ninguém joga em 7. Mas aí teve muito componente, Eu muita sei, coisa. mas Mas tem às vezes é um jogo- jogo leve, Mas- simples, isso é só pra 4. Ah, mas tem jogo de que o autor sabe mais do que ninguém. Ó, gente, se eu fiz pra 5, é porque com 6 não fica bom o suficiente. Sim, Eu exato. teria testado com 6. Exato. Me pediram muito que colocasse o quinto jogador no chaparral. Não coloquei porque o jogo não funcionaria com Isso. 5 pessoas. E não é nem que ele quis lançar o quinto jogador pra vender. Não, é que não funciona com 5. Então, eu jamais faria uma expansão para adicionar o quinto jogador no chaparral, que eu quebraria a matemática do jogo. É isso que eu ia falar. claro. Ele tem uma matemática, né? estrutura Tabela do matemática Excel, né? para 2 a 4. O que eu fiz agora no Catarse foi criar um modo solo. Os 3 têm modo solo. Jester, Aham. Xingu e Chaparral. Todos têm modo solo. Nunca vou entendendo isso na minha vida. Entendeu? Então isso foi Aí possível. tu quer estar com 5 pessoas, joga outro jogo, meu amigo. Só tem um jogo. Não faltam opções, Não né, faltam Fabiano? opções, né, Fabiano? Pô, tem muito jogo bom com que só joga em 4. Manda embora o mais chato. Eu não, rapaz. Você tá dando ideia boa também. Boa, são Manda o boas cara ideias. mais chato, ó. Você tá... Não, eu faço isso às vezes. Eu faço assim, ó, quero muito jogar um jogo. É pra 4 pessoas. Bota nos grupos lá, gente, eu tenho 3 vagas. Os primeiros 3. É, os primeiros 3. Você não faz isso, não. Você pega os primeiros 10, seleciona 3 dos primeiros 10 e chama. Não, é sacanagem Você quem faz respondeu isso. primeiro. Eu sei que Sacanagem, você faz. sacanagem. O Que que mais que a gente tá falando? Nós paramos ali na imagem do OVNI. Boa. Cadê? Depois, Toma. o OVNI foi O o OVNI é 4 jogo de quê? ele tem leilão. Tem Boa. Tem leilão. leilão. adoro, Entre adoro, outras adoro. mecânicas, ele tem Adoro. leilão. No recrutamento dos alienígenas. Legal pra caramba. Né? Depois do OVNI vem o Shazam, que é o Pena que bem, Office bem não familiar. existem, né? Shazam bem familiar. Ele acredita. O que foi? Não, você tem cara de que acredita em OVNI, né? Eu Ah, acredito. velho. olha, aí daria um outro podcast, não outra vamos entrevista entrar esse que é mais assunto. OVNI. Shazam, Acabou? boa. Acha Acabou? que o universo só Não, tem nós não aqui. falei isso. Eu falei acreditar em OVNI aqui na Terra. Não falei isso se não acreditar em vida do Não, que eles estão aqui na Terra, é isso? Tá dizendo? Que eles são Ah, inteligentes interagindo com a gente. O assunto é bastante polêmico, né? Aí a gente vai fugir um pouco da conversa. Nossa, como eu queria ficar Não, uma hora próximo, debatendo não, isso. a gente tem que fazer um programa só disso. Um outro canal. Boa. O que mais depois do Aí Shazam? depois vem o Aquarium, Aquário é Boa. o quê? É de quê? colonização de uma cidade submarina. E aí cada jogador é um Sensacional. prefeito? Não, você interage com personagens dentro da cidade. Ah, Move é uma cidade só. uma cidade só com 3 níveis de profundidade. Ah. Caraca, isso é muito É. legal. Depois o Olha. Jester, que tá aqui na mesa. Quanto tempo leva pra um jogo tipo Aquarium? Desde a concepção da ideia até o primeiro playtest. Antigamente eu levava cerca de 2 anos de tudo, da ideia inicial, no travesseiro, até a publicação. Então, eu quero saber até o primeiro playtest. O primeiro playtest? Primeiro playtest, esse hoje, tempo. certo, é a fase solo do desenvolvimento. É essa fase solo. Fase solo. Isso é bastante relativo, depende do nível de complexidade do jogo. Aham. Eu, antigamente, levava em torno de 6 meses. Hoje, a metade, 3 E o meses. nível de Com dedicação de cada um nível também, de dedicação. Trabalhando todo dia de segunda a sexta. Você consegue desenvolver 2 jogos ao mesmo tempo? Consigo, fiz isso ano passado com Peaky Blinders. Olha, Eu fiz offline, 2 né? jogos para Bucaneiros, são Sim, os jogos sim, deles. sim. Um deles está ali, inclusive. Peaky Blinders, É. que série top. O que mais? Depois do Aquário, bom, Muito esse bom. a gente voltou, aí vem o Aquário é o 6, o Jester é o 7. O nome Jester é de um... Já existe esse nome, né? Essa Então. palavra existe. O quê? O Jester é o bobo da corte, né? É o clown, o bobo da corte. Tá. Eu achei que o nome tinha uma sonoridade bacana e aí eu apostei no nome. Boa. No fim deu certo. Aí botou um slogan. É. Muito bom. Essa é a expansão do Chaparral, que a gente acabou de fazer o Catarse. Expansão pelo Oeste. É do Sanches também. Todos que a gente está vendo aí é do Diego Sanches, né? A arte. Olha Todos são só. dele, né? A arte. Chaparral, Chaparral é o que também? Quais são as mecânicas? que alocação tem? de trabalhadores, né? No Locação. Velho Oeste.
Corrida por objetivos, né? Não tem trilha de pontuação. Entendi, olha. Bom. Xingu foi Essa capa do Xingu é linda muito demais. legal. premiado cara. em 19, né? O Cubo de Ouro. Essa capa do Xingu é muito bonita, olha. Essa já é a segunda edição também do Qatar. O Xingu, você teve um desafio de falar, puta, fazer um jogo Eu queria um brasileiro, tema nacional, histórico, né? queria um tema nacional brasileiro na coleção. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Marechal Cândido Rondon, a história dele, né? E quando ele encontrou os indígenas na Amazônia. E aí foi assim que nasceu o jogo. Pô, maravilha. Pô, que legal. Maravilha. Vamos falar então do projeto atual, pra gente finalizar, pra gente caminhar pro fim. Boa. Sim. Enges. Enges é o 10. Enges deve sair em fevereiro do ano que vem. A vida 50 mil anos. Catarse também? Acho que não, vai ser uma produção direta, uma venda direta, E né? quais são os Eu tô- elementos que fazem você ter essa decisão? Eu tô um pouco cansado do Catarse, num bom sentido. Eu fiz 5 campanhas Aham. cansado do Catarse. Ganhou Isso muito pode ser mal dinheiro? interpretado com essa frase, não é isso, É gente? que eles tomam 13%, Eu fiz cara. 5 É não, uma não. grana. É. Não, Caraca. mas isso a gente se adapta a isso. É que eu fiz 5 campanhas em 2 anos, Pô, que Osmar. gostoso, Isso hein? cansa. A gente Mas- cansa mas um pouco. não é outro 5 trabalho campanhas em 2 fazer. anos. Hã? Não é outro trabalho fazer a venda? Você mesmo ter que ir fazer Não, porque agora eu tô terceirizando. Quem tá fazendo isso pra mim, a distribuição é a Ludens Spirit, né? Ah, Não sou mais entendi. eu que levo no correio, é. embalo, levo no correio. Eu fiz que eu isso ia falar, durante vamos delegar a anos. função, amiguinho. Eu distribuí 5 mil cópias da Caraca. MS, fiz as contas outro dia. 5 mil cópias, cara, eu embalei e levei ao correio. Nossa. Durante 8 anos. Caraca. E isso cansa, né? Cansa. Chega uma hora que você tem um filho de Cansa. 6 anos em casa, Os office então... boys por aí que digam. E agora, essas últimas tiragens, quem fez a distribuição foi a Ludens Spirit. Então já estão fazendo o Enge já. Quando o pessoal ouvir falar, já vai ser pra comprar o jogo mesmo. Então, eu não sei se vai ser uma produção sob demanda ou se Aham. vai ser uma venda direta. Inclusive, nós estamos pensando em fechar a coleção, porque esse jogo vai fechar a coleção. E o que é Desse- fechar a coleção? É o último jogo desse padrão de caixas, nessa medida. Aí nós vamos começar uma nova Vai coleção. começar a contar de novo. Sim. 1.1, Mas 1.2. com a caixa 3038, né? Que é o padrão. Que é a padrão que a gente padrão. conhece. Essa aqui não, essa aqui provavelmente não, isso já foi decidido. O Enges é o último desta coleção de padrão de caixa. E aí você vai se obrigar a fazer jogos com mais componentes? Não necessariamente, você pode trabalhar com 3038, com um tabuleiro quadrado, 100 cartas, 2 punch boards, isso é muito relativo. Eu fico chateado quando eu Não. compro um jogo com caixa grande e tem pouca peça dentro. Mas o tabuleiro influi, né? Porque eu não consigo colocar nesta caixa o tabuleiro que eu coloco na 3038. Mas se ele dobrar várias vezes, não, É não adianta? bem mais caro de ser produzido. A dobra né? que é o É, custo, enfim, é isso? é uma novela. Tem né? as contas deles lá. É uma novela. Então, eu gostaria de trabalhar com tabuleiros quadrados, né? Gostaria de ter um tabuleiro quadrado, 50 centímetros, que eu não consigo colocar nessa caixa. Mas não é só esse o motivo. Entendi. Eu acho que o ciclo de vida desta coleção se encerra agora com o Enges. E provavelmente nós vamos numerar, então. Era isso que eu ia dizer. A gente vai fazer 200 ou 300 ou 400, não sei, cópias numeradas. Boa. Porque nós começamos a coleção dessa forma. E agora a gente já termina a coleção como nós começamos, numerando as caixas, né? Uma edição para colecionador. Você quer comprar, eu quero a cópia 29, porque é o meu número da sorte. Tá bom, você vai ter a 20. Atrás vem a etiqueta, né? A assinatura do Macri ali, o número 29 é a sua cópia. Maravilha. Isso não é exclusividade minha, isso já é feito em outros lugares por outras editoras e autores espalhados aí pelo mundo, né? Mas é uma tiragem limitada, única, uma tiragem única de cópias numeradas. Pô, maravilha. Então seria isso. Fala um pouquinho do jogo. Bom, Quando pré-história, sair, galera que tá assistindo aí, quando sair já sabe do que se trata. pré-história, nós estamos ali, somos neandertais, lutando pela sobrevivência há 50 mil anos, né? E o jogo é um jogo bem familiar também. Ele não é um jogo tão pesado como o Xingu e Jester. Ele está mais na linha do Chaparral, um jogo familiar, 1 a 4 jogadores. De vez a gente está acostumado a falar 2 a 4, né? Eu coloquei o modo solo nele recentemente. Sim. 1 a 4. E foi você que fez o modo solo também, Sim, né? eu faço os modos. Já é meu 6º modo solo. Porque os 2 jogos da Peaky Blinders têm modo solo. Então eu gosto muito de modo solo. Mas não segue um padrão pra fazer modo solo? Não, Tipo, não tem uma formulinha de fazer modo solo? Não existe fórmula para Tá, nada tá. nessa atividade. Tá. Para nada. E o modo solo, menos ainda. Tá. O modo solo exige que você pense fora da caixa. Você tem que pensar fora da caixa. Dá uma quebrada. Você tem que quebrar, desconstruir o jogo que você construiu e reconstruir de maneira que a inteligência artificial funcione de uma forma
coerente. Inteligente, né? Inteligente, funcional, né? A Funciona. inteligência tem que ser inteligente. É. A gente tem vídeos já no YouTube do modo solo desses jogos, né? E mostrando o funcionamento. Então, mas o Angels é um jogo bem familiar, é um jogo de gerenciamento de cartas, né? E ele tem um leilão na fase 1 da rodada. Ele tem um leilãozinho? Um leilãozinho, exatamente, pelos territórios, né? Fabricação de objetos, pontuação. Ele pontua assim, você tem 8 cartas de pontuação nas mãos, cada rodada você baixa uma carta na mesa. São 8 rodadas. Então você escolhe a carta que você vai pontuar e quando você vai pontuar. Entendi. Uma vez Cada jogador faz isso? Faz, ou todos faz pra fazem. todo Não, mundo? não, todos fazem. Tá. Todos têm as mesmas cartas de pontuação. São 8 cartas de pontuação tá. para 8 rodadas. Sim. Então você escolhe o momento de usar a carta, que se você usar, não usa mais. Basicamente é isso, né? As rodadas são divididas em fases? São 3 fases a cada rodada e a terceira fase é a pontuação. Você baixa uma carta na mesa e pontua. A primeira leilão? Leilão, depois vem a fabricação dos objetos, movimentação dos meeples, né? E depois a pontuação. E deve ter uma parada de sobrevivência, né? Sim, Uma porque ele coisa- tem as intempéries da natureza, Tá. que surtem efeito no final do jogo. Então você tem cartas que são sorteadas no início do jogo, ficam ali, a informação aberta, e você vai ter que lidar com essas situações no final do jogo. Você tem rejogabilidade, são 18 cartas, você utiliza 4, né, na partida. São essas aqui que você tá falando? São as intempéries, as cartas vermelhas, essas que estão na sua mão. Eu Isso. vi ali. Era Essas- glacial. É tem umas isso, funções são situações da pré-história que vão afligir os jogadores no final. Que legal. No final do muito jogo. bacana. Meteoro, não teve meteoro na pré-história. Não teve? Não teve, Não, né? foi antes. Nenhumzinho? Foi Nenhumzinho? bem antes. Não tem uns pequenininhos, não tem uns pequenininhos? Tem aqui, ó, Era do Gelo, mudança climática. Nós temos a era glacial no jogo, né? O que mais que tem? Foi a escassez de alimento, Sim, predadores. a carta da fome, tem os predadores, exatamente com essa Você nomenclatura. você tem- falou em Era Glacial, me deu saudade de jogar Dominante Species. Tem que juntar meu grupinho pra eliminar umas aranhas do mundo aí. Eliminar mais uma. Umas aranhas do mundo. Ó, muito bacana o papo aqui com o Marcos Macri. Estamos finalizando o programa. Você tem alguma última mensagem para deixar pro pessoal? Fiquem ligados. Primeiro agradecer o convite. Que muito isso, obrigado. prazer, Desejar honra. para vocês muito sucesso. A gente que agradece Muita a presença. longevidade, né? Pro canal. E Igualmente pra você. Muito obrigado. Seus trabalhos. E é isso, pessoal. Mostramos aqui o Angels, é o próximo lançamento da MS Jogos, né? E a MS não vai terminar, tá? O que vai terminar é a gente, coleção pelo amor de Deus. desta Opa, caixa. Depois não vai é começar uma assim, nova não. coleção. Essa tá começando agora. Não é a MS que vai terminar, é só a coleção desse padrão de caixas, né? Mas é Quem isso. quiser acompanhar as novidades, Bom, posso deixar o nosso Opa. Instagram? É isso. Acho que tem aí cadê o Catito? o Catito. Instagram da MS Jogos. É bem simples, é MS Jogos. Mas fica bonitinho ali na tela, Ah, ali, ó. perfeito. Ali, ó. Isso, maravilha. MS Jogos. Joia, obrigado, Catito, valeu. E aí tem lá e tem um site também, Isso. msjogos.com, não é isso? msjogos.com.br, o nosso Instagram é esse aí. E estamos no Facebook também, mas... Enfim, mais no Instagram, Mais né? no Instagram. Maravilha, maravilha. Galera, esse foi o programa de hoje. Jogos muito bons, procurem. Muita informação sobre a MS Jogos eu não conhecia, achei muito bacana conhecer não só o Marcos, como também o trabalho anterior dele. E acompanhem aí o trabalho da MS Jogos. Sigam a gente nas redes sociais, @contrapartida no Instagram, ou no YouTube, canal Contrapartida. E tem os nossos pessoais também. Eu sou Osmar Campbell com 2 L's e o Fabiano Cabreira. Sigam a gente, que a gente sempre posta o que a gente anda jogando, o que a gente anda fazendo. Tá muito bacana lá. Aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores aqui do Contrapartida. Primeiramente, Pé de Pano Produções. Valeu, Catito, pela nossa parceria e esse estúdio maravilhoso onde estamos abrigados. Também as outras editoras Devir, precisamente, MeepleBR, Vem Pra Mesa, Fanbox, Copag, Best Market Distribuidora. Muito obrigado a empresas que apoiam a produção de conteúdo nacional. Valeu, galera. Esse foi o Contrapartida de hoje. Obrigado, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar o like. E até mais. Obrigado, Marcos. Valeu, Valeu, Marcão. pessoal. Obrigado. Valeu.